me pediram para comentar sobre o pregador mirim, que é um assunto que ainda está sendo muito falado na mídia em geral. Eu acompanhei o assunto, mas até então não havia me posicionado aqui no canal sobre o tema. Mas aproveitando o segmento sobre a música gospel e o caso do pastor Paulo Júnior, neste vídeo farei algumas considerações. Muitas pessoas ainda resistem com argumentos repetitivos às minhas colocações, quando eu faço a distinção entre congregar e frequentar o sistema religioso. Esses templos com CNPJ não são igrejas, são edifícios de pedra que Cristo já decretou a sua queda, quando os discípulos elogiavam a estrutura do templo. Derrubem este templo e em 3 dias eu vou reerguê-lo. Cristo falava do seu corpo, o verdadeiro templo do Espírito. No caminho de Emaús descobrimos o verdadeiro sentido de congregar, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estou no meio deles. O caminho de Emaús é uma passagem bíblica que narra a caminhada de 2 discípulos de Jesus até o povoado de Emaús, a partir de Jerusalém. Os discípulos estavam desolados e sem esperança. Conversavam sobre o que havia acontecido, então Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Jesus entrou para ficar com os discípulos, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Jesus partiu o pão e deu a eles. Os discípulos reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Não que Cristo tenha desaparecido, mas ele revelou que ele se faz presente de forma invisível através do Espírito Santo. Ele ceia conosco quando nos unimos para falar dele e proclamar a sua verdade. Mas em relação ao pregador mirim, Miguel de Oliveira é um adolescente de 14 anos que ganhou notoriedade como profeta mirim, devido às suas pregações em diversas igrejas no Brasil. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele atraiu a atenção por suas supostas profecias e revelações durante os cultos. The power, the man, the best, the king, the fast. The king, the power, the man, the best, he king, the fast. The king, the power, the man, the best, the king, the fast. The king, the power, the man, the best, the king, the fast. No entanto, sua atuação tem gerado controvérsias e críticas de líderes religiosos e fiéis. Muitos têm questionado a autenticidade de suas pregações, sugerindo que ele estaria enganando os fiéis, principalmente em relação aos cachês cobrados por Miguel, que variam entre 5 e 10 mil reais, levantando dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Além disso, Miguel tem sido criticado por imitar pregadores famosos e fazer previsões questionáveis sobre a vida dos fiéis. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm o jeito do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É o líder. Você tá dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. Essas práticas têm gerado desconfiança e dividido opiniões entre aqueles que o consideram uma personagem espiritual. Muitos têm questionado a veracidade de suas mensagens. Porém, a polêmica em torno de Miguel de Oliveira reflete debates mais amplos dentro do movimento neopentecostal, especialmente no que diz respeito ao uso de línguas estranhas e profecias. Os dons espirituais existem sim, são dons dados pelo Espírito Santo, mas um dom especial fiscaliza todos os demais dons, que é o discernimento de espíritos. Os 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11 são dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dons de poder, dons de fé, dons de curas, operação de milagres, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons são distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo, para fortalecer os cristãos e glorificar a Deus. No caso, há a necessidade de discernimento de espíritos por parte dos cristãos, na hora de avaliar líderes religiosos, pregadores e supostos profetas, especialmente aqueles que ganham destaque rapidamente e cobram valores em dinheiro por suas aparições, que no fundo não passam de shows gospel para plateias sedentas por sinais sobrenaturais, um fenômeno que é palco para a atuação de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Bom, eu não vou repetir aqui o que já está na mídia, sobre as peripécias desse jovem. Apesar da idade, esse jovem tem atuado com falsas profecias e manipulação emocional, além de línguas estranhas enganosas, já que é apenas uma repetição chamada papagaiada gospel, uma língua estranha decorada e repetida para se mostrar espiritual. Eu, particularmente, fui do movimento neopentecostal por 7 anos, e vi muitas falsas profecias e manifestações demoníacas através do chamado reteté.
Porém, eu acredito no batismo no Espírito Santo, conforme Atos 19:3. Então Paulo perguntou: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Porém, o neopentecostalismo de hoje nada tem a ver com o verdadeiro Pentecostes. O Pentecostes verdadeiro, narrado em Atos 2, descreve a descida do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, marcando o início da igreja cristã. Este evento foi caracterizado pelo som de um vento impetuoso, línguas como de fogo e o falar em outras línguas. Por outro lado, o neopentecostalismo moderno representa uma vertente do cristianismo que surgiu a partir do século XX e enfatiza manifestações espirituais, teologia da prosperidade e experiências místicas, diferente do Pentecostes bíblico, que visava a pregação do evangelho e a santificação dos crentes. O neopentecostalismo frequentemente coloca em ênfase a busca por bens materiais, curas e prosperidade financeira. Além disso, práticas como cair no espírito, unções especiais e profecias personalizadas muitas vezes não possuem embasamento direto nas escrituras. Inclusive, o neopentecostalismo é marcado por 3 ondas. A primeira onda é o pentecostalismo clássico, originou-se no avivamento da Rua Azusa em 1906, enfatizava o batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas, onde através deste movimento surgiram denominações como a Assembleia de Deus e Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois, a segunda onda, movimento carismático, na década de 1960, onde surgiu experiências pentecostais dentro de igrejas tradicionais, dons espirituais como profecias e cura, que foram aceitos por diferentes denominações. E a terceira onda, o neopentecostalismo, na década de 1980 em diante, com ênfase na teologia da prosperidade, batalha espiritual e superações de maldições. Enquanto o Pentecostes bíblico tinha o foco a edificação da igreja e a proclamação do evangelho, o neopentecostalismo moderno, em muitas expressões, desloca dessa centralidade para experiências individuais e prosperidade material, o que gera controvérsias teológicas. Além disso, temos todas as heresias da música gospel, qual eu darei continuidade em breve, analisando as heresias e mensagens ocultas neste estilo de música, que é um tipo de falsa adoração, como já explicado nos vídeos anteriores. Este modelo de música gospel é puro entretenimento. Você sabe o que significa entreter? A palavra entretenimento, quando aplicada à música, refere-se a algo que proporciona lazer, distração ou prazer, sem necessidade de ter um propósito espiritual. No contexto da música gospel, há uma distinção importante entre músicas que adoram verdadeiramente a Deus e aquelas que apenas geram uma experiência emocional ou de entretenimento. Muitas canções rotuladas como gospel hoje escondem o nome de Jesus, tornando-se músicas apenas motivacionais e genéricas. Podem ser cantadas sem se sentir um chamado verdadeiro à adoração. E isso pode levar a um esvaziamento espiritual, onde as pessoas se emocionam, mas não são levadas ao arrependimento ou à transformação. A música gospel de entretenimento muitas vezes camufla sua mensagem para alcançar um público maior, sem apresentar a verdadeira adoração a Deus. O mesmo padrão pode ser aplicado em relação ao pregador mirim. O fenômeno do pregador mirim, Miguel de Oliveira, e sua ascensão dentro do neopentecostalismo moderno refletem um padrão cada vez mais evidente na chamada sociedade do espetáculo. Neste contexto, a fé é transformada em um produto midiático, e o culto cristão deixa de ser um movimento de verdadeira adoração para se tornar um evento performático, onde a plateia é entretida e emocionalmente manipulada. Por isso, o neopentecostalismo é caracterizado como um entretenimento religioso. Muitas vezes se estrutura como uma indústria da fé, se utilizando de técnicas psicológicas e de neurolinguística para controlar e prender a atenção dos fiéis. Algumas das estratégias incluem manipulação emocional, uso de músicas emocionais, discursos impactantes e testemunhos sensacionalistas, táticas de controle de massa, discurso persuasivo baseado em promessas de prosperidade, cura e milagres imediatos, shows religiosos, cultos com iluminação teatral, templos que mais parecem boate, as igrejas pretas, e pregações carregadas de dramatização para criar uma experiência imersiva.
Por isso que tem aumentado os coaches religiosos, que ensinam todas as táticas para pastores, como manipular as plateias. Marketing da fé, uso de redes sociais e mídias para criar celebridades gospel, como no caso o pregador mirim, que se tornam produtos comerciais, assim como os cantores gospel. Neste contexto, Miguel de Oliveira se tornou um fenômeno da internet, acumulando seguidores e sendo convidado para eventos religiosos, onde supostamente profetiza e impressiona multidões. Porém, pelo que foi apurado, há relatos de cachês elevados e suspeitas de encenações planejadas. Seu caso ilustra perfeitamente como se comporta o neopentecostalismo moderno, utilizando figuras carismáticas para manter a audiência e engajar público, financeiramente e comprometida com as igrejas e líderes religiosos. Conclusão: o verdadeiro cristianismo ensinado por Jesus e pelos apóstolos não busca entreter, mas transformar vidas através do arrependimento, santificação e busca genuína por Deus. No entanto, o neopentecostalismo contemporâneo muitas vezes substitui este propósito por experiências momentâneas e manipulação emocional, criando a geração de fiéis mais consumidores de eventos religiosos do que discípulos comprometidos com Cristo. Por isso que o chamado é urgente: sai do meio dela, povo meu. Precisamos despertar de uma vez por todas. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você tem seguido as notícias sobre esse pregador mirim? E sobre a questão geral do meio gospel? Escreva aqui nos comentários a sua experiência. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.